Paz em Cristo Jesus, meus irmãos. Estamos em mais um Luzem. A primeira coisa que vem em mente quando falamos sobre a graça são as palavras bíblicas que apontam para ela. Em hebraico vem significar demonstrar favor, ou ser gracioso, bondade fiel, amor infalível e ainda uma ação de um superior em favor de um inferior. No grego, vem significando graciosidade, atratividade, favor, boa vontade. E podemos ainda estender para misericórdia, benignidade, bondade, que são as formas que essas palavras vêm traduzidas para o português. Na literatura teológica, existem várias descrições da operação da graça, como geral e comum, que diz respeito a uma operação mais abrangente, de providência. Também temos a graça atual, que é uma operação interna, configurada por um socorro transitório. A graça preveniente, que é uma operação que antecede a vontade da criatura e que capacita e move a criatura a desejar e a buscar a Deus. Graça habitual, que é a operação para santificar a pessoa, e ela é considerada também como graça justificante e graça santificante, porque ela aponta para uma habitação do Espírito Santo no cristão, que traz a justiça de Deus manifestada em Cristo. A graça evanescente, que é uma operação temporária, que esvanece, ou seja, que desaparece com o tempo. Dentre outras descrições. A graça é o próprio Deus, sua comunicação, na qual Ele dá a si mesmo a nós como a amável benignidade divinizadora que é Ele mesmo. Aqui, sua obra é realmente Ele mesmo, como o ser comunicado. É importante saber que na perspectiva arminiana, a graça é uma só, mas tem várias operações. Ela é aquela misericórdia, bondade divina, é o amor de Deus em ação, o Espírito Santo em manifestação. Uma operação basilar no arminianismo é a graça preveniente. No arminianismo clássico, a graça preveniente é uma graça preparatória para outras manifestações da graça, é a única e eficiente causa de todo bem espiritual e habilita o homem a crer e se arrepender. Ela é iluminadora, convincente, conciliadora, convidativa e capacitadora. Ela também é chamada de excitante, concomitante e antecedente. Essa operação da graça é tão importante para o arminianismo porque os arminianos defendem o conceito de que o homem não tem capacidade de ir a Deus por si mesmo. E, na verdade, Armínio, ele vai dizer que o homem não é capaz nem mesmo de pensar ou desejar por si mesmo ir a Deus. Por isso a graça é um fator primordial no arminianismo. E a sua operação preveniente é tão citada, pois na perspectiva arminiana, o homem é completamente dependente de Deus agir com graça, para que então ele seja capaz de pensar, desejar e receber a Deus. E uma vez que vem de Deus essa restauração da capacidade que naturalmente o ser humano não teria de arrepender-se e ter fé para ser salvo, então a capacidade de responder ao chamado divino não deve ser entendida como natural, mas como sobrenatural, pois ela pertence à graça. A Bíblia, ela claramente fala de uma capacitação ou uma preparação da parte de Deus
que precede a conversão. Um exemplo muito citado pelos arminianos é o caso de Lídia. A Bíblia diz que Deus abriu-lhe o coração para que pudesse crer. Ou seja, através da palavra pregada, o Espírito Santo agiu no coração de Lídia, concedendo-lhe a percepção, a capacidade em seu arbítrio que ela não tinha para receber e perceber as coisas espirituais. Essa ação divina em Lídia é o que chamamos de graça preveniente, pois é uma operação da graça que vem antes de qualquer coisa no homem. Afinal de contas, o homem não tem nenhuma capacidade natural de desejar a Deus. Essa ação divina de insertar no homem a capacidade que ele não tem, de gerar nele o poder de desejar, pensar e crer em Deus, é o que alguns chamam de regeneração inicial, que não deve ser confundida com o novo nascimento, que é a regeneração stricto sensu, e que talvez é melhor ensinada pelo termo iluminação, pois essa operação é um despertamento e uma capacitação. Nesse momento, o homem ele nem não regenerado, pois ele não está mais totalmente alienado de Deus, pois o próprio Espírito Santo foi ao encontro do pecador. Mas ele ainda não é um regenerado, pois enquanto não crê, ele não pode estar unido a Cristo. Nesse momento, o homem está em uma posição na qual ele pode dizer sim ou não. Ou seja, ele pode não fazer nada e, portanto, ser conduzido para Cristo e finalmente recebê-lo, ou pode tentar fazer alguma coisa e quando o homem tenta por suas próprias forças, ele acaba resistindo ao agir do Espírito e, portanto, rejeitando ao Evangelho. O apóstolo Paulo explica perfeitamente isto, ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Nesse ponto surge a pergunta: o homem pode resistir a Deus? Obviamente, ninguém pode competir em força com Deus, pois Deus é onipotente. No entanto, o agir com graça não é um agir de força, não é uma queda de braço com Deus, não é uma disputa, mas sim um relacionamento. E todos nós sabemos que um relacionamento forçado não é legítimo. Um relacionamento forçado é abuso. Deus, ele age com graça sobre o homem de forma que ele se permite resistir. Deus não violenta a vontade da criatura. E um texto bíblico que particularmente eu acho pleno para falar sobre isso é o do profeta Oséias. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusam converter-se. Algumas outras perguntas surgem naturalmente, como: a graça para de atuar após gerar no homem o poder de crer? O que acontece quando o homem resiste à graça? Deus deixa de atuar com graça sobre alguém? Mas essas perguntas eu falarei mais num próximo vídeo. Quero agradecer a todos vocês, meus irmãos,
que estão aqui assistindo, acompanhando esse canal. Que Deus possa abençoar cada um de nós e que Ele continue dando graça e permitindo que eu continue fazendo esses vídeos. Dessa vez, meus irmãos, eu quero aqui, apresentar o livro para vocês, recomendar a leitura, o livro Graça Irresistível, do pastor Rodrigues. Esse livro pertence à série Arminianismo e nele você vai encontrar com certeza várias respostas e inclusive um estudo de caso sobre a conversão do apóstolo Paulo. Espero que tudo isso seja para edificação e para que nós continuemos sempre na graça do eterno e bom Deus, em nome de Jesus Cristo.